Oi, tudo bem? Eu sou o Marty e hoje eu vou falar sobre um tema de um jogo que realmente me marcou bastante. Acho que de todos os jogos que eu já joguei, esse pra mim foi o jogo mais importante da minha vida até hoje. Quando eu era criança, em meados de 2016, eu estava vivendo minha vida normalmente. Eu assistia uns desenhos animados, eu desenhava, assistia TV, eu fazia qualquer coisa que me dava na telha. Até que eu assistia desenhos como Ben 10, Mutant Rex, Max Steel, Cocoricó e também Lazy Town. Então eu decidi entrar no mundo dos jogos. Então eu fui indo e jogando vários outros jogos que eu achava interessante. Como nessa época eu não tinha videogame, o máximo que eu podia fazer era jogar jogos de navegador ou jogar jogos de navegador no computadorzinho da minha mãe ou jogar no celular dela, que era o que dá pra fazer naquela época. Era isso, ou eu ficava assistindo gameplay de outras pessoas no YouTube. E mais ou menos nessa mesma época eu estava vagando pelo YouTube, na TV, na televisão que tinha um aparelho TV Box na época. Na época não tinha os, os aparelhinhos que possuem 500 streamings diferentes, um monte de serviços onde você pode pagar por mês e você assiste um monte de série. Naquela época não tinha isso, era uma TV Box onde permitia só usar o YouTube, pelo que me lembro bem. Aí então, enquanto eu vagava por aí, eu acabei achando um vídeo do Corey que o título era basicamente A História de Undertale, Rota Pacifista. Esse vídeo se diferia de totalmente todas as coisas que eu assistia naquela época. Era coisa tipo, esse vídeo sai entre uma música da Galinha Pitadinha ou um vídeo do Tasercraft, do Esconde-Esconde, e embaixo tava um clipe da música Eu Sou um Cocô, de Cocoricó. Eu até hoje me pergunto como é que eu gostava disso. E então eu assisti. E aos meus 7 aninhos de idade eu havia descobrido meu jogo favorito. Eu havia gostado muito do que o Corey disse naquele vídeo. E eu senti como se ele fosse um contador de histórias ao lado de uma fogueira e eu simples escoteiro escutando o chefe contar aquela história. Depois disso eu me decidi que eu iria conhecer mais desse universo. Então eu comecei a ver mais e mais gameplay desse jogo, ver toda a história. E na época eu acabei vendo as gameplays que o Phelps fazia na época desse jogo. E eu acompanhei desde o primeiro episódio até o último da Rota Pacifista. Depois disso eu acabei indo pra fã do Undertale e acabei vendo animações, fanséries e outras coisas que eu prefiro não falar. Mais tarde, mais especificamente na pandemia, eu pude jogar esse jogo em um port feito por fã para celular. E foi uma aventura muito divertida. Ver cada um daqueles monstros que me marcou a minha infância na época que eu assisti a gameplay do Phelps no jogo. E também rever coisas que na época eu não tinha, que quando eu era garoto eu não havia entendido. Todo o drama da Toriel ter se isolado nas ruínas depois que Asgore havia feito com as outras crianças, o senso de heroísmo e justiça que Undyne tinha de querer salvar os monstros do subsolo, as inseguranças que a Alphys tinha sobre si mesma e a possível depressão que ela tinha em relação ao passado dela. E o Asgore, bem, eu não sou muito fã das passadas de pano que todo mundo da comunidade Undertale dá pra ele por conta da personalidade dele. Claro, ele é um bom personagem, mas isso não justifica o que ele fez no passado. Claro, ele queria o mundo dos monstros, mas ele ainda matou crianças. E tem o Sans e Papyrus. E só isso é o suficiente pra eles. E quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, sem ver nenhuma gameplay do YouTube, foi um sentimento mágico. Ver cada um daqueles personagens que marcaram minha vida na época e rever cenas que eu não havia entendido naquele momento me fizeram me sentir muito bem. As cenas de reflexão do Napstablook, a motivação da Undyne de querer salvar os monstros, as inseguranças que a Alphys tinha e a cena do espelho. Essa cena é possivelmente a minha cena favorita depois da aparição do Azriel no final da rota pacifista do jogo. É uma cena bem simples. Você entra na réplica da casa tutorial que o Asgore tinha feito, e se você jogou o jogo,
Se você for na casa tutorial e interagir com o espelho, a frase que vai aparecer era um simples sendo um é você. Só que na casa do Asgore, quando você passa por todo o jogo e acaba interagindo com esse espelho, você vê uma frase diferente. E a frase é: mesmo depois de tudo, ainda é você. E essa frase, ela me impactou muito quando eu vi pela primeira vez naquela hora. Porque ela não serve só pro jogo, mas pra vida real também. Tantos problemas que rolaram, assim, tanto na vida, pode ter rolado na vida pessoal de qualquer um, não só minha, mas qualquer um que está vendo esse vídeo. Mas quantas vezes você se olhou no espelho para olhar o quanto que você mudou? Seu rosto, seus olhos, seu tamanho, seu cabelo. E nem sempre precisa ser aparência, pode ser até coisas que rolaram na sua vida pessoal, seja elas boas ou não. E mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de ter passado por todas essas coisas, ainda continua sendo você. Você pode até não ser a mesma pessoa de 2 ou 3 anos atrás, mas ainda é você. A pessoa de antes apenas evoluiu ou regrediu. E então, depois disso, eles contam a história do motivo dos monstros acabarem sendo eliminando crianças que caem no subsolo. Conta a história da Kara e do Azrael. E depois, quando você tiver resolvido tudo, você acaba encontrando todos na luta contra o Asgore. E acaba tendo a batalha final contra o Azrael. E a luta contra o Azrael, pra mim, é o momento máximo de Undertale, assim. É minha cena favorita, é minha luta favorita de todo o jogo. E também porque o final dela é simplesmente incrível, que é de nunca desistir de ajudar as pessoas mesmo sendo quase impossível de isso acontecer. E então, esse é o meu jogo favorito, o jogo que marcou a minha vida e me ensinou valores que eu levo pra vida até hoje, sendo eles: não seja violento, sempre seja gentil e faça amizades verdadeiras, e também de nunca desistir. E então esse jogo acabou marcando bastante a minha vida. Não é à toa que eu uso a foto de um personagem de uma fã animação de Undertale como foto de perfil. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre Underverse. Pode guardar. Mas por enquanto é isso. Peço perdão novamente pela demora para postar vídeo. Eu prometo dessa vez que eu vou tentar ser mais frequente. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um abraço. Deus abençoe todos vocês. E até mais. Tchau.